Salve, salve nação rubro-negra, bom dia a todos. Após aí a demissão de Filipe Luís, em algumas horas antes, Filipe Luís se despede hoje dos seus jogadores, com muita lamentação, com muito choro, jogadores que ele aí jogou muito tempo dentro de campo e que comandou aí 1 ano e meio como treinador, se despede aí, um clima muito tenso no Flamengo aí, entre jogadores Ibappe e Boto, principalmente aí na reunião que teve entre Boto e jogadores, onde Boto passou a maioria do tempo falando sozinho na reunião, em voz alta, enquanto jogadores não se pronunciaram e ficaram calados. Claramente está aí num clima muito tenso e os jogadores não gostaram de como foi feita essa demissão entre Boto, Bappe e Filipe Luís aí, que constrangeu muitos jogadores pela falta de ética e de respeito pelo que Filipe Luís fez como jogador e como técnico no Flamengo. Vamos ver aqui tudo aqui e muito mais com a ESPN, que traz notícias claríssimas aqui sobre isso e sobre como está esse clima tenso e como está a vinda de Leonardo Jardim, o novo técnico do Flamengo. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora ver aqui, porque tem tudo aqui sobre notícia do Flamengo. Não, a Vitória vai bloquear. Como é que foi, Bruno, essa reunião do Boto com os jogadores? O Boto precisou explicar para os jogadores? Como é que foi? Antes de falar do Boto, só um toquezinho rápido ainda em relação ao Filipe Luís. Bastante emotivo ontem. Ontem para ele foi um dia bastante complicado. Ali foi ao CT do Flamengo, se despediu dos jogadores. Teve clima mesmo pesado de choro com aqueles que ele gosta mais, com quem tem maior intimidade. Então foi um clima pesado em relação ao Filipe Luís e os seus ex-comandados. Não foi fácil para o Filipe Luís. Então isso é um ponto. Filipe Luís muito abatido ontem na hora da despedida. E depois houve também uma reunião do Boto com os jogadores. E daquilo que me explicaram da reunião, foi uma reunião também pesada, mas pelo clima de silêncio. Silêncio quase que absoluto. O único que falou ou falou mais e falou mais alto foi o Boto. Os jogadores ainda abalados com toda a situação, incomodados com toda a situação, porque boa parte ali, para não dizer quase todos mesmo, pró Filipe Luís, não gostaram da saída, da forma como foi feita a saída, também tomaram conhecimento, ou por informações privilegiadas, ou porque acompanham a imprensa, acompanham o Fala Fonte, acompanham a ESPN, acompanham outros canais. Eles sabem perfeitamente que Boto e Flamengo, enfim, a estrutura trabalhou a saída do Filipe e a contratação do Leonardo Jardim. Aliás, trouxemos ontem que o negócio com o Jardim já vinha muito bem encaminhado ainda antes da demissão do Filipe Luís. E para jogadores é complicado. O jogador ali sente isso, eu vou usar uma expressão aqui, mas não levem ao pé da letra. O jogador sente isso como trairagem. O jogador se incomoda, sobretudo se ele gosta do treinador. O jogador já não gosta de trairagem quando o treinador é irrelevante para ele. Agora, quando é alguém como o Filipe, um ex-jogador, um ídolo, um cara próximo, um treinador que está com eles no dia a dia, já dos tempos de ex-jogador, agora treinador, então foi um baque, se incomodaram. E tentando esmiuçar um pouco mais sobre a revolta, ou pelo menos chateação, incômodo do elenco do Flamengo, me explicaram que todo mundo está incomodado, mas tem um jogador em especial que está mesmo incomodado com a situação. Veremos aí os próximos passos, os próximos dias, mas me explicaram que o Danilo, que é dos principais líderes do Flamengo, é um dos, ou pelo menos é aquele que mais se manifestou, não nessa conversa com o Boto, porque houve quase mesmo um silêncio entre os jogadores, mas entre os jogadores depois, sem a presença do Boto, o Danilo é aquele que mais se manifestou contra e com revolta em relação àquilo que aconteceu com o Filipe Luís. Nada contra o Leonardo Jardim, que fique claro, mas evidentemente que o Jardim vai ter que herdar ali, e vai herdar um elenco abalado, um elenco que talvez olhe para ele com desconfiança. Mas a revolta maior é com a situação da saída do Filipe Luís e com o Boto. Então hoje o clima entre os jogadores do Flamengo e Boto está longe de ser o mais agradável, o mais bonito possível. E o Danilo é voz importante, de liderança. Os mais experientes, Assim, o Danilo, a gente viu o Jorginho ontem, foi instantânea a postagem do Jorginho, Arrascaeta. Até o Plata, Bruno que Henrique. o Bruno Henrique. O Plata, que era um jogador que deu trabalho assim, pro Filipe Luís, no sentido de questões extra-campo. Ele agradeceu o Filipe Luís nas redes sociais, é um cara que deu trabalho e se mostrou muito grato também, Interessante isso. E o Danilo na questão da liderança, até de seleção brasileira.
Ele se manifestou no caso Vinícius também. Sim. Né, muito bem, o Danilo. E de gol de Libertadores, da importância dele do time, a gente não precisa nem falar, né, Hernan? Claro. É voz grande lá dentro do vestiário, né? Voz ativa. Exato. Mas vocês acham que... É o que o Bruno falou, vamos ver como é que o Jardim chega agora, porque ele chega carregando esse peso de substituir o Felipe. E aí não adianta o Jardim, aí é o seguinte, né, também. O Leonardo Jardim, ele não vai poder chegar no Flamengo com o discurso que ele chegou no Cruzeiro. Vocês lembram? Caiu na Sula lá pro Mushuki Runa, não lembro pra quem. Ah, a gente não queria mesmo. Meu amigo, essa daí no Flamengo não vai colar. Ah, o brasileiro, a intenção nem é título, é só Libertadores. O Flamengo, se você não ganhar tudo de 8-0 pra cima, você corre risco. O exemplo, o Felipe Luiz. Não, o Danilo foi o cara que puxou essa fila na questão de mostrar insatisfação. E o Bruno disse bem, não é com o Jardim, mas querendo ou não, o Jardim vai estar inserido nesse processo todo. Porque ele chega para comandar o elenco e o Leonardo Jardim tem experiência nisso. Claro. Assim, ele é um técnico, ele sabe onde ele vai chegar, sabe onde ele vai pisar. E vamos, assim, eu estou trazendo aqui um pensamento, uma experiência minha aqui de cobertura. Já há um conhecimento do que é o universo Flamengo do staff do Leonardo Jardim. Porque foi esse mesmo staff que levou o Paulo Souza para lá, que negociou e levou o Paulo Souza. Ah, é mesmo? E a maneira que o Paulo Souza saiu, como foi, com crítica e tal, aquela coisa de estrutura, colocar telão, sabe, no treino. Lembro. Então, assim, é do conhecimento do staff do Leonardo Jardim como é que é o universo Flamengo. E, obviamente, tudo isso é passado para o Leonardo Jardim. E o Leonardo Jardim conviveu com o futebol brasileiro, conviveu com uma pressão de um clube como o Cruzeiro, que estava lá embaixo, né, jogado às traças praticamente com a questão financeira, tudo que aconteceu, e aí se reerguendo depois, pós-Ronaldo, com o Pedrinho Lourenço, o Leonardo Jardim chega para dar essa mudança e classificar o time para a Libertadores depois de um tempo, fazer o torcedor do Cruzeiro sorrir e tal. Então, assim, é um técnico experiente, que já passou por vários clubes e diversas oportunidades onde ele vai poder levar um pouco dessa experiência. Não, tanto que ele vai chegar lá e ele vai Cruzeiro- estar esperto com o que está acontecendo. Tanto que no Cruzeiro ele comprou brigas grandes. Sim. Quando ele chega, ele tinha ali a questão do Gabigol, a questão do Dudu. Ele comprou essas brigas. E ele é um perfil diferente do que é o Felipe Luiz, até por ser europeu, ter a cultura diferente. Não que o Felipe não tenha, mas assim, que ele viveu isso. Mas eu tô falando, às vezes até no trato mesmo. O cara é Mais papum, frio, né? Isso. Papum, é mais frio. Mais exatamente. direto, né? Mais frio, mais direto, exato. E o Leonardo Jardim, eu sempre escutei isso no Cruzeiro. Com ele, não tem meia conversa. Chegou, é isso aqui. Pá, vai fazer isso aqui. É muito profissional no sentido. E o Flamengo tá... E ele está herdando um Flamengo que tinha muito essa coisa do profissional, que o Felipe Luiz sempre foi muito profissional, mas também tinha uma relação muito próxima com os jogadores, por ele ter jogado com esses caras e ter sido campeão com esses caras também. Então é algo a se prestar atenção no que vai acontecer. E no Cruzeiro ele teve um período, eu vi até o pessoal da Itatiaia fazendo essa conta ali, é interessante, ele teve um período de 9 jogos até o time ganhar a cara dele e embalar, né? E nesse intervalo de 9 jogos, ele teve quase que uma intertemporada, porque o Cruzeiro foi eliminado cedo do Campeonato Mineiro. E aí ele teve algumas semanas Caiu pro ali de América nos trabalho. pênaltis. Isso. Foi pro América? Foi, né? Então, assim, imagina, o Flamengo não dá 9 jogos de crédito pra você. Não, daqui a pouco sai a fase de grupos da Libertadores. Isso. Aí você pega um grupo casca grossa, não tem tempo. Você tem que passar. Não O tem. Flamengo não tem outra história. O Flamengo tem que passar. Isso. Tem que... É obrigação do E Flamengo. tem que outra, ganhar ele já do- entra pressionado contra o Fluminense, Isso pô. que eu ia falar. Já tem que Nossa. ganhar domingo. Não tem, Bruno? Claro, no Flamengo tem que ganhar sempre. E olha que o Fluminense está jogando um bom futebol. E o Leonardo Jardim, se tudo correr como é previsto, está previsto, ele começa o trabalho dele, como eu disse, sem os seus principais auxiliares, sem o Rodrigo Caio que foi embora. Ou seja, ele em pouco tempo, tem que também ver a questão jurídica, burocrática, inscrevê-lo o quanto antes na CBF, assina contrato hoje.
mas é muito pouco tempo de trabalho sem a sua equipe técnica, sem conhecer profundamente um elenco e um elenco conturbado, revoltado, incomodado. Então o desafio contra o Fluminense já é grande, e é o Fluminense, pô. Ou seja, uma derrota ali, um tropeço já é pancada logo de cara. Bom dia a todos. Durante todo esses 2 dias, né, da noite, entrando no dia de ontem, né, já invadindo na terça-feira, desde a demissão do Felipe Luiz, muito se falou sobre a decisão tomada pelo presidente do Flamengo e a pergunta que ficou no ar, ontem a gente debateu isso inclusive, né, não aqui exatamente. E o José Boto, que é o diretor de futebol, que assumiu com poderes, o homem do scout, o homem que vai tomar conta do CT, qual a participação dele nisso? Agora cedo, eu apurei junto à fonte mais confiável possível que, digamos assim, que foi sugestão do José Boto a demissão do técnico, acatada pelo BAP. Claro que a decisão é do presidente, ele que bate o martelo. Se ele fala não, é não, né? Mas vou ler aqui até o que a fonte me passou. Ele não via mais a possibilidade de uma evolução conforme desejado pelo clube e reportou os motivos ao presidente, né? Levou a apreciação do BAP, eles discutiram ponto a ponto, no fim foi decidida a mudança, ou seja, a demissão. Em suma, ele leva o problema para o BAP não está lá todo dia no CT, né? Ele vai ao CT muito raramente. Então, relata que as coisas não vão bem, explica os motivos, dá os porquês e o BAP resolve tomar a decisão de demissão. Eu acho que isso é bem importante porque ficou muito no ar isso aí, desde a madrugada, o início da madrugada de terça-feira, com a participação do diretor. Então, o presidente demite e o diretor não participa de nada, não é um sistema profissional. Então, está aí a informação. O Boto sugeriu e o BAP demitiu, junto com o Boto, né? E aí foram atrás do Leonardo Jardim, que deve ser anunciado em qualquer momento. É esperado até para dar treino hoje, para comandar o time no domingo, lá no Maracanã, contra o Fluminense na final carioca. Bom, bem importante então, uma fonte do Mauro César dizendo... Ô, Tironi. Fala, Casão. Pode falar. Rapidinho. Mas assim, eu acho que a coisa mais importante que deveria se explicar pública era como que o Boto chegou à conclusão que o time não ia evoluir mais, o Felipe Luiz. Quais são os motivos que ele avaliou que o time não ia evoluir mais? Se a pré-temporada foi uma pré-temporada equivocada, se os jogadores principais tiveram que sair no meio da pré-temporada que eles estavam fazendo, quebraram todo o planejamento que foi feito, porque o time sub-20 não conseguiu fazer aquilo que eles pensavam que ia fazer e teve que recorrer aos jogadores principais antes do tempo, sem a preparação adequada, física, técnica e psicológica. Então, qual foi o motivo? O Flamengo jogou 100%, com os jogadores em forma 100% nessas derrotas pro Corinthians e pro Lanús e pro mau desempenho em alguns jogos? Qual foi a estratégia de análise que o Boto fez para chegar a essa conclusão dele, pessoal, específica, de olhar e falar assim, não vai ter mais evolução? Sim, essa é a discussão. Essa resposta eu perguntei para ele não quis responder. Essa é a discussão que vem agora, né? Mandei para ele a pergunta hoje de manhã, falei que se ele queria falar do assunto, ele falou que ele não quer falar do assunto. Eu acabei de mandar a resposta, ele respondeu que não. Então essa resposta, Casal, só que tem a ele. Eu acredito que ele não vai falar sobre isso. Sim. Não vai querer falar sobre isso, porque vai ficar no subjetivo, é absolutamente subjetivo. Eu acredito que não vai funcionar por isso. Ele não vai falar. Mas eu acho que é importante. Vai mais adiante. Mas eu acho que é importante Casão, eu acho que é importante aí o seguinte: ontem o dia inteiro ficou essa coisa no ar. Exatamente. Como é que o presidente decide se ele contratou um profissional para tocar o departamento de futebol e esse cara não participa? E hoje o GE traz uma informação segundo a qual ele não teria concordado com a demissão. Segundo o GE. Vou até pegar aqui para ler o trecho exato aqui, para não ficar no ar. Mas tem um trecho importante. Enquanto o Mauro vai procurar, a gente pode colocar o áudio que saiu lá, vazado ontem do BAP, em que ele conversa com um interlocutor chamado Mário, que ninguém sabe quem é, não façam piadas, que Mário, e ele explica ali a questão da demissão. Vamos colocar no ar o áudio. Isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer?
descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Aí, então, esse é o áudio do BAP. Eu vou passar a bola para o Casão, mas é que o Mauro tem aí a informação que foi... Vou ler o trecho do GE, que eu acho que as coisas... Como é o quebra-cabeça. Como é? A decisão de demitir Felipe Luiz foi do presidente BAP, ok, mas colocada em prática por Boto. Em uma conversa de menos de um minuto, isso é um absurdo, né? Isso é um negócio bizarro. No vestiário do Maracanã, depois de o técnico dar entrevista coletiva, o português comunicou o desligamento. Na rápida conversa, o português afirmou que se tratava de uma determinação da presidência com a qual não concordava. Olha lá, hein? Ou seja, isso que traz o que o GE. Então, evidentemente, acreditando na apuração dos companheiros, né? Como pode isso? A informação que eu tenho hoje é o contrário, que ele sugere ao BAP, a coisa não está dando e tal, como disse o Casão. Eu concordo, eu acho que os porquês ficaram entre eles, eles dificilmente vão revelar. Mas apresentou lá os seus argumentos. E aí o presidente do clube resolveu demitir. Havia também um desgaste de muito tempo, isso aí não foi uma coisa assim, do nada. Inclusive, pelo que eu apurei, foi um processo que já vinha de algum tempo. Isso chama-se fritura, amigos. Fritura. O nome disso é fritura. Ó, não tá legal. Ó, isso aqui não tá funcionando. Olha, aquilo ali não tá dando. Olha, não consegue resolver tal problema. Vamos mudar? Vamos mudar. É isso. Perfeito. Esse é o processo. Acho que Capítulo esse é o 2 ponto. da renovação, que foi tão desgastante, que a gente vai lembrar que as notícias durante a renovação também eram contraditórias. Às vezes tinha uma versão sobre o que o Felipe Luiz pedia, do que o Flamengo oferecia. A gente via notícias no Globo, no UOL, no jornal O Globo, na Folha, enfim, em diversos veículos com narrativas diferentes. Às vezes, o Felipe Luiz pediu muito, às vezes a multa não sei o quê, o Flamengo quer isso, nesse desgaste todo. E que até ontem o Rodrigo Matos nos trouxe a informação de que o BAP acabou se desentendendo, não gostou do jeito de o Felipe Luiz ter conversado com o Chelsea durante a renovação lá em janeiro. O começo dessa resposta do BAP pro tal do ele fala que isso acontece. É sobre isso. Então, sim, a gente vai ter várias, né? Então tem essa versão do GE de que o Boto não queria, talvez, possivelmente, o Boto falou isso pro Felipe Luiz. Olha, eu não queria te demitir, mas depois o Boto lá internamente falou, não, vamos demitir sim. Então, vai ser um monte de narrativa, mas o fato é um capítulo 2 de um desgaste que, obviamente, acontece desde a renovação, por diferentes motivos, e aí cada um vai ter a sua visão sobre essa história. Essa informação que vem do DE, tudo indica, vem via Felipe Luiz, ou alguém próximo a Felipe Luiz. Perfeito. Olha, o Boto disse a Felipe Luiz que não concordava. Perfeito. De onde vem essa informação para o repórter do GE? Provavelmente vem de fontes ligadas ao técnico, concorda? Meio lógico isso. Deve ter ouvido isso. Exato, olha, isso. eu não concordo. Aí o Felipe fala para alguém que fala, olha, disse que não concordava. Então, é bem isso. E essa informação do Danilo ontem, não me surpreende que o BAP, conversando com esse amigo dele aí, o Mário, ou com qualquer outra pessoa e tal, ele já para mim também, falei para algumas pessoas também, falei, não, o presidente disse que não é bem isso e tal. Também não esperava que ele passasse esse recibo publicamente. Isso, claro. Fiquei na bronca, mas eu não tenho a menor dúvida de que isso aconteceu. Eu confio 1000% na informação do Rodrigo Matos. Não tenho a menor dúvida. Porque você imagina, eles estão negociando. Ele colocou o Jorge Mendes no processo. Quando ele coloca o Jorge Mendes, já tem ali uma rusga. Pô, meteu um mega empresário que, obviamente, está ali também para abrir mercado lá fora para o Felipe. Isso aí é óbvio, né, gente? Ninguém é ingênuo de achar que você contrata o Jorge Mendes, que tem portas abertas em muitos clubes, em entrada no mercado europeu, para ficar trabalhando aqui, ou para sair do Flamengo, ir para o Cruzeiro, ou ir para o Internacional. Para você abrir mercado lá fora. Que é um direito que ele tem também, ninguém está questionando isso. Mas, como ele entrou no meio do processo, aquilo já causou mais uma rusga. Aí, no meio disso tudo, surge uma conversa, ele fica sabendo, olha, o Chelsea procurou, mas era o Strasbourg, não era o Chelsea, coisa e tal. É claro que isso causou... Não estou dizendo que o Felipe está errado, não, ele pode conversar com quem ele quiser. E o que o BAP fala nesse áudio, é o que eu concordo, é negociação, gente. O Flamengo também poderia e procurou outro técnico. Porque se você, de repente, não vai ter aquele técnico, qualquer um. Por exemplo, se o Abel Ferreira tivesse hoje discutindo o seu contrato, tivesse difícil, a função do Anderson Barros seria o quê? Procurar opções e levar para a Lina Pereira. Mesma coisa vale em qualquer clube. Estou falando do Abel, que é o que está mais tempo do cargo, né? Um dia isso pode acontecer. Um dia isso vai acontecer, normalmente. Um dia o cara sai do clube. Então, eu acho que o importante é isso.
o Boto participa e é óbvio que tinha participado. E ontem ele passou meio que ileso disso tudo. Sim. O que eu penso, a decisão do BAP, as críticas são pertinentes, a forma como foi feito foi absurda, eu acho desrespeitoso o que foi feito com o Felipe Luiz, muito desrespeitoso. Embora não me surpreenda com a demissão, nós falamos que segunda-feira do posse de bola, eu acreditava que no domingo, se o Flamengo perdesse a final, jogando mal, como jogou contra o Lanús, ele não continuaria como técnico. Falamos aqui na segunda-feira no posse de bola sobre isso. Para mim, o que me surpreendeu foi acontecer antes, mas que já havia um processo que ele poderia rodar, isso para mim estava claro. Nação, clima muito tenso aí no Flamengo, né? Depois da demissão de Felipe Luiz aí, vamos ver como é que vai ser essa chegada aí de Leonardo Jardim, como é que vai ser o primeiro treino com os jogadores, tete a tete com os jogadores, né? Como é que vai ser isso aí, como é que vai se portar, se os jogadores vão gostar, se vão se familiarizar bem com o plano tático de jogo pro ano todo, né? Se os jogadores realmente vão querer abraçar esse plano aí com unhas e dentes, né? Porque tem disso, né? Jogadores às vezes não gostam do técnico e não abraça o plano como o técnico realmente quer, né? E quando o Felipe Luiz chegou no Flamengo, os jogadores abraçaram esse plano, né? Tudo bem que nesse ano começou a dar muito ruim, mas a questão é, será que os jogadores do Flamengo, esses craques, tanta responsabilidade, tanto peso que o elenco do Flamengo tem, vai abraçar os planos de Leonardo Jardim, que pra mim é um grande técnico, não é tudo isso que muitos falam, mas é um grande técnico, dá sim para comandar o Flamengo, mas claro, dá uma coceirinha na orelha, né? Porque sabemos como o Flamengo é e como a pressão é, né? E dando em conta que vai começar a Libertadores, que já começou o Brasileirão, que vai começar a Copa do Brasil, né? E que ainda aí vai ter muitos desafios pela frente e que o próximo será a final contra o Fluminense, né? Um dos calcanhares de Aquiles do Flamengo aí nos últimos anos em finais de Carioca. Então deixa a tua opinião no comentário aqui, viu? Sobre essa demissão de Felipe Luiz, se achou justo ou não, se realmente já estava na hora, porque Felipe Luiz não daria conta, ou se daria conta futuramente, teria que dar tempo para ele. E também sobre a chegada de Leonardo Jardim. Será que ele vai dar certo no Flamengo? Será que ele vai engajar? Será que os jogadores realmente vão tomar o plano de Leonardo Jardim para todo o ano aí, né? Que se Deus quiser que eles tomem, porque é chato a situação de como o Felipe Luiz saiu, mas agora é bola pra frente, é virar a página, porque sabemos que a cobrança no Flamengo é grande e os jogadores também têm que saber disso. Precisamos ganhar títulos e o primeiro tem que ser contra o Fluminense, porque já perdemos 2 esse ano, né? E não podemos perder o terceiro para o nosso maior rival estadual. Então valeu, nação, muito obrigado a todos e em qualquer momento podemos estar trazendo aqui mais informações para vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa os sinos das notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.